Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Olá, que alegria enorme estar aqui com você novamente nesse novo episódio do nosso podcast Conexões Verdes. Eu, essa jornalista que vos fala, Cleide Lima. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui o Dr. Jefferson Becker. Ele que é neuroimunologista lá no Rio Grande do Sul e que faz um trabalho incrível na neuroimunologia. É uma referência para todos nós e é uma honra enorme estar aqui contigo, doutor, para poder a gente falar sobre as doenças secundárias que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa prestar atenção, quando já existe, né, instalado, aberto, um diagnóstico de neuromielite óptica. Então, doutor, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. É uma honra, um prazer enorme. Eu fico muito feliz que a gente possa trazer um assunto que deixa muita gente preocupada, deixa muita gente triste, muita gente apreensiva, porque fica parecendo sempre que a gente está falando que a pessoa tem NMO, vai ter essa e outra, mais outras, né, doenças. E não é bem assim, a gente vem aqui hoje conversar sobre isso. Então, um prazer enorme você vir para desmistificar algumas coisas com a gente. Joia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma honra, na verdade, estar participando. E gostaria de parabenizar pela atividade, por esse podcast, mas também por todas as demais atividades aí que a BNMO tem feito em prol dos pacientes e da ciência também, né? Já que vocês têm ajudado em uma série de trabalhos, de pesquisa. Então, obrigado pelo convite. Parabéns por tudo que vocês têm feito, né? Ai, que bom, fico feliz que o senhor tenha acompanhado o nosso trabalho. É isso, sim, a gente tenta dar os apoios todos que são necessários hoje dentro do ecossistema de neuromielite óptica para a gente poder acelerar aí algumas conquistas, né? E também a assistência, a informação, a pesquisa. É uma alegria muito grande mesmo a gente poder fazer esse trabalho com essa relevância e é uma honra saber que você tem acompanhado e está com a gente nesse processo também, porque é uma construção coletiva. Por isso que o nosso podcast se chama Conexões Verdes, porque a gente acredita muito que essa coletividade, esse trabalho em rede, esse trabalho com pessoas que querem realmente os mesmos objetivos, cada um trabalhando numa ponta, ele realmente funciona. E a gente fica muito contente de verdade quando a gente vê que está acontecendo do norte a sul do nosso Brasil, né? Então, vamos lá conversar sobre o nosso tema. Eu vejo muitas pessoas muito preocupadas, como eu falei, né? Será que eu vou ter outras doenças? Será que doença é essa que eu vou desenvolver? Meu médico pediu alguns exames complementares depois que eu tive o diagnóstico de NMO. E aí tem um marcador específico. Deu negativo, deu positivo. E aí tem aquele monte de coisa que a gente acaba tendo que orientar, né? Enquanto instituição que dá esse suporte. A gente tem a enfermeira que faz isso também. Mas é bem importante assim, a gente ouvir quais são realmente esses exames que são solicitados para essas análises secundárias de possíveis doenças? Que doenças são essas que normalmente acontecem? O que é mito e o que é verdade dentro desse contexto, né? Do que vai ter e não vai ter. A primeira coisa é importante saber, né, que todas as doenças autoimunes elas têm uma chance maior de ter outras doenças autoimunes. Então isso não chega a ser um privilégio, se é que isso é um privilégio, né? Obviamente que não é, mas alguma coisa que só o paciente com neuromielite óptica tem que se preocupar. Na verdade, isso pode acontecer, de novo, com qualquer doença autoimune. Claro que a gente acaba sempre comparando com esclerose múltipla ou com MOGAD, que são as mais próximas, né? Que tem também uma chance de ter doenças autoimunes, mas elas são menos frequentes do que na neuromielite. Mas, assim, quais doenças, então, a gente tem que se preocupar mais, né? As doenças mais comuns aí são doenças reumatológicas, especialmente lúpus, Sjögren, artrite reumatoide, mas também outras podem dar, como miastenia graves, doenças de tireoide também bastante comum, doenças autoimunes, né? Tireoidite de Hashimoto, vitiligo, psoríase, o próprio diabetes não é tão comum da gente ver, mas todas essas doenças imunomediadas podem acontecer.
tá? Algumas delas, como miastenia gravis, por exemplo, ela é bem raro de acontecer, tá? As mais comuns vão ser lúpus, Sjögren, provavelmente essas duas sejam as mais comuns, mas miastenia pode acontecer numa situação específica, normalmente, tá? Que são pacientes são submetidos à timectomia por causa da miastenia graves, então de retirada do timo, tá? O timo é o órgão responsável por identificar esses autoanticorpos, né? Esses anticorpos que estão reconhecendo uma parte do nosso corpo como se fosse um agressor, que é o caso da neuromielite óptica, né? E exterminá-los, fazer com que eles não vão para a corrente sanguínea, porque se eles forem para a corrente sanguínea, eles vão nos atacar, tá? Então, a própria neuromielite é uma, né, de alguma forma causada por essa perda dessa capacidade, né, tolerância que a gente chama, perda dessa tolerância de identificar o anticorpo e exterminá-lo. Então, em alguns pacientes, especialmente de miastenia graves, cujo um dos tratamentos é a retirada do timo, eles podem então perder essa capacidade e desenvolver neuromielite depois. Mas o teu caso é o contrário, né? É o paciente que já tem o diagnóstico de neuromielite e a gente vai ir atrás de outras doenças autoimunes. De novo, isso não é uma coisa que só acontece na neuromielite, isso é muito comum em outras doenças autoimunes. Voltando então na miastenia, por exemplo, a gente sempre tem que ir atrás de problema da tireoide, artrite reumatoide, lúpus também, problema no timo, timoma em especial. Mas aqui a gente vai pedir alguns exames, principalmente reumatológico, de tireoide, né? Alguns que já são mais de rotina, glicemia para ver diabetes, né? Para ver como é que está a glicose. Então, esses eu diria que são os mais comuns. O que a gente não faz tão frequentemente em esclerose múltipla. A gente acaba pedindo alguns exames, mas muito mais até para avaliar possíveis outras explicações para a esclerose múltipla do que indo atrás de outras doenças autoimunes. E em relação aos sintomas, doutor, quais são aqueles sintomas que a pessoa começa a narrar que faz desconfiar que pode ser uma dessas reumatológicas, como você falou, que são as mais comuns, né, depois de um diagnóstico de NMO, para que as pessoas fiquem atentas. Por quê? Quando a gente desenvolve uma doença como a neuromielite óptica, tem pouca informação sobre, que é muito diferenciada porque é neurológica, então acontece um monte de coisa no corpo, fica uma hipervigilância por muito tempo. Tem Sim. pessoas que eu conheço que já tem muitos anos, até às vezes até década da doença, e ainda continua hipervigilante em relação a isso. Mas, então, quais são os sintomas que realmente não são da NMO, né? Que não tem a ver com NMO, mas que é para ficar atento caso aconteçam, para poder investigar outras doenças neuroimunológicas? Claro, assim, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é para não enlouquecer também, né? Não vamos ficar achando agora que porque a gente tem uma, nós vamos ter todas, né? Mas é importante ficar atento. Via de regra, as doenças reumatológicas têm como sintoma principal dor nas articulações, né? Então, dor nas juntas, aí que o pessoal chama. Muitas vezes são nas pequenas articulações, em geral. Pode ter sintomas mais sistêmicos também, como fadiga, febre, emagrecimento, perda de apetite, desânimo, no caso do lúpus, por exemplo. Pode ter também uma queixa muito comum no lúpus, que são aquelas manchas avermelhadas, né? Na verdade, pode até ter umas pápulas, que são umas bolinhas, vamos dizer assim, especialmente em área que se pega sol, né? Então, muito comum aqui nessa região malar aqui do rosto, na área, por exemplo, aqui no V da camisa, na manga, no braço. São, então, regiões expostas ao sol. De novo, dores articulares, todas essas questões. Especialmente se elas vierem em conjunto.
Claro que para fazer o diagnóstico de lúpus, muitas vezes tu já tem que ter envolvimento de outros órgãos, né? Então, pode ter envolvimento renal, pode ter envolvimento no pulmão, pode ter envolvimento cardíaco, mas aí são outros envolvimentos não tão comuns, eh, mas que a gente pode detectar, tá? Mas eu diria assim, dor nas articulações, essas manchas em locais que ficam, manchas avermelhadas, né? Em locais que ficam expostos ao sol, e aí alguns sintomas associados, tipo uma inflamação da pleura, que é aquele capinha que recobre o pulmão, assim como a gente tem as meninges que recobre o sistema nervoso, tem o pericárdio que recobre o coração e que também pode inflamar no lúpus, tem a pleura, essa que recobre o pulmão, pode dar problema no rim, pressão alta. São sintomas comuns do lúpus, que é uma das principais. Outra coisa até que muitas vezes se achava no início que o lúpus era a causa de... Porque o lúpus pode dar no sistema nervoso central também, pode dar um quadro neuropsiquiátrico. E no passado, eu me lembro de fazer esse diagnóstico, até levar uma vez para discussão, né, na reunião do serviço, de uma paciente que tinha feito uma mielite extensa, lá começou em cervical e foi até a lombar dela, e tinha lúpus associado. E na época, a descrição é de que isso seria causado pelo lúpus. Hoje a gente sabe que não, que ela certamente ela tinha neuromielite e lúpus, que é um achado relativamente comum. Outra doença que a gente tem que pensar muito é o Sjögren, né? Tem várias formas de dizer, provavelmente todas elas a gente diz de uma maneira errada. Mas o Sjögren é uma doença reumatológica também, então costuma ter alterações articulares, mas talvez o sintoma mais característico que chama atenção no, no Sjögren é o ressecamento, uma coisa que a gente chama de síndrome seca, especialmente ressecamento dos olhos e da boca, né? Então fica com o olho seco e a boca seca, certo? Pode ter também envolvimento então das articulações, e mesmo de outros órgãos, né? Então pode ter sintomas bastante extensos, né? Esse ressecamento também pode envolver nariz, o próprio trato digestivo, o próprio órgão genital, especialmente na mulher, então gerando um ressecamento, né, na vagina e na vulva. Então são sintomas ali bastante característicos dessa questão da síndrome seca. Bom, essas são as principais, né? Aí, claro, se a gente for ver outras como psoríase, a psoríase são aquelas manchas, né, de escamação, bem avermelhadas, que costumam ser, em geral, cotovelos, joelhos, às vezes no cabelo, né, em articulações, também bastante, não tão comum, mas uma coisa que pode ter. Vitiligo são aquelas manchas descoloridas, né, hipocrômicas, então, pessoa com a pele sem melanina, porque ela ataca a melanina, então fica sem pigmentação. Diabetes tem os sintomas clássicos aí do diabetes, né? Poliúria, polidipsia e polifagia são os três clássicos sintomas de um diabetes descompensado, né? Poliúria, então é urinar muito, polifagia é ficar com muita fome, né, e comer bastante, polidipsia é ficar com muita sede e também beber bastante líquido, água, que seja. Tem vários sintomas, né? Acho que o mais importante é que, uma vez tendo o diagnóstico, é importante que já no diagnóstico, né, a gente vá atrás dessas doenças, né, e peça alguns exames. De tempos em tempos é interessante repetir esses exames, mas, como eu coloquei antes, não vou me enlouquecer, né? Não vamos achar que qualquer coisa agora eu estou com doença autoimune e não sei o quê. A maioria dos pacientes não vão ter outra doença autoimune. Mas, claro, a gente vai pegar pacientes que vão ter uma
E, infelizmente, de tempos em tempos, especialmente em centros de referência, a gente vai pegar pacientes que têm 2, 3, 4, 5 doenças autoimunes. Ontem a gente estava discutindo caso numa reunião e era um paciente com esclerose múltipla, na verdade, que tinha associada uma doença no fígado, bem raro de acontecer. Mas aí a gente entrou em discussão e se lembrou de pacientes que tinham 5, 6 doenças autoimunes, mas isso é bem raro. Eu acho que vale a gente repetir essa máxima, né, de que nem todo mundo que tem um diagnóstico como neuromielite óptica vai necessariamente desenvolver outros diagnósticos de autoimune. O que a gente está tentando e pretende, né, trazer aqui com esse episódio é a gente prestar atenção no nosso corpo. Porque Uhum. mesmo que a gente não tivesse um diagnóstico de neuromielite óptica, existem sinais e sintomas de que uma pessoa pode desenvolver lúpus ou qualquer uma outra dessas sem ter NMO. Então, é Claro. importante a gente prestar atenção na saúde em geral, né? Uhum. E eu fico sempre muito prestando muita atenção nessa angústia, né, que as pessoas acabam ficando, principalmente assim, como não se sabe muito sobre os sintomas da NMO, aí tudo é NMO, né? Tudo é da NMO. Dor de barriga é da NMO, questões na pele é da NMO. Não necessariamente é. Então, por isso que a intenção da gente é aqui trazer alguns sintomas que não tem a ver com a neuromielite óptica, que quem está acompanhando esses episódios, né, do nosso podcast já entendeu quais são os sintomas majoritários, digamos, né, que a NMO tem. E aí o doutor aqui está trazendo alguns outros sintomas que é para a gente ficar atento, né? E uma questão que eu acho que a gente precisa trazer aqui, doutor, é sobre aquelas doenças que porventura possam ser, eu acho que a expressão seria, pode abrir o quadro, né? Pode se apresentar derivado de tratamento, né? Excesso de pulsoterapias, ou de corticoides, ou de outros remédios que são imunossupressores. Então, existe esse olhar também para essa possibilidade, ou não? E se sim, quais são, assim, os grupos de risco, digamos, né? Ó, aquela pessoa que ficou tanto tempo fazendo utilização de X remédio, prestar atenção. Então, quais são essas demandas que têm a ver com o tratamento que a gente tem hoje, né, disponível para NMO na maioria dos estados do nosso Brasil? E, como você falou, por exemplo, a diabetes. Eu já ouvi pessoas dizerem que o diabetes acaba sendo desenvolvido e desencadeado por conta de pulsoterapia. Então, assim, não é? Quais são esses que a gente precisa prestar atenção de acordo com o tratamento? E aqui também, de novo, né, para ninguém se assombrar, abandonar tratamento, não é isso. Todo medicamento ele vai ter, provavelmente, algum tipo de efeito, e por isso que se tenha os médicos aí para que eles pensem a melhor forma terapêutica para cuidar da gente. Então, não é para entrar em desespero, é para a gente ter isso em mente, informação para se cuidar melhor. Joia. Muito obrigado pela pergunta, acho extremamente interessante. Em primeiro lugar, não existe muito essa questão assim de que a gente tomar o remédio por muitos anos vai fazer com que ele perca o efeito ou vai fazer com que ele obrigatoriamente dê algum problema. Eu gosto sempre de dizer para os pacientes que absolutamente todo remédio, ele tem efeito colateral. Todos, 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 todos. Mas quantos remédios a gente já tomou na vida, né? Se perguntar para mim e para ti, Cleide, né? Puf, nem sei, não tem nem como contar quanto remédio a gente tomou, tá? Agora, a gente pode puxar na memória quantos desses realmente deram algum efeito colateral. Se a gente for ver na lista, na bula de todos eles, nós vamos ver, alguns têm uma lista que parece que não acaba nunca. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado assim, de que eu vou tomar alguma coisa e vai me dar um efeito colateral. Essa é a primeira coisa. Mas claro que tem às vezes efeitos colaterais que são bastante frequentes, então cabe aos médicos tentar diminuir o risco, tentar diminuir, mitigar, que a gente chama, né, o risco dessas complicações. Então, vamos começar com os tratamentos mais comuns, o tratamento do episódio agudo. O tratamento do episódio agudo é a pulsoterapia, né, e a plasmaferese. Esses são os dois principais tratamentos. A pulsoterapia, quando a gente usa isoladamente, ela pode aumentar a pressão, né? Pode dar
rarissimamente alguma reação alérgica, mas pode, né? Mas a coisa principal que vai dar é eventualmente aumento de pressão, por isso a gente tem que controlar. Às vezes pode dar dor no estômago, né? Dor epigástrica, em queimação. Então, muitas vezes tem alguns médicos que já tratam com remédio para diminuir a acidez do estômago, né? Já durante a pulsoterapia. Ela pode dar o que a gente chama de estrongiloidíase, que é um parasita que é o estrongiloides, e quando a gente faz a pulsoterapia, ele pode fazer, né, ter uma multiplicação muito grande e se disseminar pelo corpo. Então, por isso, muitas vezes, tem gente que usa, né, ivermectina ou albendazol antes de começar a pulsoterapia. E uma outra coisa que é bastante comum na pulsoterapia é o aumento da glicose que tu colocaste aí, tá? O corticoide, ele estimula um hormônio que é o glucagon. O glucagon, ele faz o que a gente chama de gliconeogênese. Ele aumenta a produção de glicose no fígado. Então, usou corticoide, vai aumentar a glicose. Mas tem uma regra, mais ou menos, que a gente usa, que é o seguinte: esses efeitos colaterais do corticoide, eles duram mais ou menos. Claro que medicina não é matemática, então isso aqui é mais ou menos, né? O tempo que a gente usa a medicação. Então, eu usei a pulsoterapia, que normalmente são 3, 5, às vezes 10 dias. Isso quer dizer que ele vai demorar para esses efeitos passarem em mais ou menos 3, 5, 10 dias. Não vai demorar muito mais do que isso. Então, aquelas pessoas que dizem assim, não, eu comecei a usar o corticoide, eu fiz uma pulsoterapia de 5 dias e desde então eu estou com a glicose alta. Mano, não é pelo remédio. É possível, às vezes acontece, que a pessoa não soubesse que ela era diabética, não soubesse que ela já tinha um pré-diabetes, e aquilo ali, na verdade, só foi a ponta do iceberg para fazer descobrir que tinha. Então, não é que ele foi o culpado disso. Ele talvez aumentou naquele período e de alguém que já tinha uma glicose mais alta. Isso é um pouco diferente de usar o corticoide cronicamente. Usar o corticoide por vários meses, via oral, mesmo que são doses bem menores, né? A pulsoterapia a gente usa 1 grama, 1000 miligramas. Dose de manutenção oral é 60, 80, muito difícil, às vezes até menos. Mas essa dose crônica via oral costuma dar aí bastante efeito colateral. Aí dá muita coisa, tá? Dá retenção de líquido, aquela fase em lua cheia, né? A fase cushingoide que a gente chama. Às vezes dá giba, que é a corcunda, aumento de pelos, pode dar hipertensão, aí pode estar associado com a gente vai ter um aumento crônico da glicose, em quem já tem predisposição, pode ser sim, desencadeia alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pode aí dar muitos efeitos colaterais, mas algumas vezes, por isso que muita gente, quando começa com azatioprina, que é uma medicação que ainda se usa bastante, acaba associando o corticoide, porque a azatioprina pode demorar 4 a 12 meses para começar a fazer o efeito. Então, a gente não deixar a paciente desprotegido, a gente usa o corticoide. No MOGAD, que não é a NMO, né, a gente sabe que usar o corticoide por mais ou menos, pelo menos 3 meses, aumenta a chance da gente controlar melhor a doença, tá? Então também às vezes a gente acaba tendo que usar o corticoide por mais tempo. Em relação às outras medicações, né, vamos pegar azatioprina, micofenolato e rituximab, tá? Que são as off-label, que a gente chama, porque não tem um estudo que realmente comprovou o efeito dela, embora elas funcionem, tá? Azatioprina e micofenolato funcionam bem menos, né? Por volta aí de 40% azatioprina na prevenção do surto, por volta de 50% o micofenolato. Por isso também que nos
no guideline brasileiro que foi publicado agora recentemente, né, não foi recomendado o uso para pacientes novos, né? Não foi recomendado que se inicie com azatioprina nem com miclofenolato. Aí algumas pessoas vão dizer, sim, mas eu estou usando aqui há um tempão e estou super bem. Não está lá, a gente também teve cuidado de fazer essa observação. Quem já está usando há bastante tempo e está funcionando, em princípio não tem necessidade de trocar. Essas medicações, todas elas têm um efeito imunossupressor. Então, toda medicação que é imunossupressora tem um risco aumentado. Isso vai incluir as on-label também, né? O satralizumab, eculizumab, ravulizumab e inebilizumab, de dar alguma infecção, aumenta a chance de dar infecção. Quais dessas infecções são as mais comuns? Felizmente, as mais comuns tendem a ser essas menos graves, vamos dizer assim. Então, infecções de vias aéreas superiores, infecção do trato geniturinário, urinário principalmente, tá? Mas pode dar um pouco de aumento de pneumonia, pode, mas não é assim exatamente o mais comum. Outra coisa que é bastante comum em qualquer medicação é alguma alteração do fígado. O fígado vai ser o grande filtro do corpo para a medicação. Então, todas elas vão passar pelo fígado. O fígado, inclusive, às vezes não entende muito que aquilo a gente está tomando para o nosso bem, e ele faz uma coisa que a gente chama de mecanismo de primeira passagem. Quando passa aquela medicação pelo fígado, ele tenta reter o máximo possível, não é em todas as medicações, tá? Então isso pode gerar um estresse. A principal causa de alteração hepática no mundo hoje em dia é medicamentosa, tá? Então, de novo, isso não é, eu estou falando aqui usando o termo privilégio, não é um privilégio, obviamente, mas não é uma, é só para enfatizar que não é uma coisa que aconteça só na neuromielite. Isso pode acontecer em qualquer doença, tá? Em qualquer medicação que a gente usa. Por exemplo, paracetamol é uma medicação, né, que se a gente usar em doses elevadas, acima de 3 gramas normalmente, pode dar insuficiência hepática. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as doses da medicação e nunca abusar da medicação. Outro cuidado que a gente tem que ter com uma dessas medicações novas que se tem, que são os inibidor do fator C5 do complemento, tá? Que é uma dessas medicações novas. Tem 2 medicações que foram aprovadas, o eculizumab e o ravulizumab, que são anticorpos monoclonais. O eculizumab, todas elas fazem uma indução e depois fazem uma manutenção de 2 em 2 semanas, e o ravulizumab de 8 em 8 semanas. No Brasil, o laboratório resolveu lançar só o ravulizumab. Então, a gente não tem em bula aqui no Brasil o eculizumab para neuromielite óptica. Ele tem uma ação lá no complemento, que é um achado extremamente importante na neuromielite óptica. Eu costumo dizer que a doença neuromielite óptica ela é, evidentemente, sabidamente, uma doença de um anticorpo, né? O anticorpo anti-aquaporina 4, mas a gravidade da doença é causada pelo complemento. Então, se eu conseguir controlar o complemento, eu tenho uma chance muito maior de realmente controlar a doença. Não surpreendentemente, é a medicação que tem melhor resultado no controle dos surtos. O eculizumab por volta de 95% e o ravulizumab por volta aí de 98% de controle dos surtos. Mas ele pode gerar, porque esse é um dos mecanismos que o complemento faz, atacar algumas bactérias que a gente chama de bactérias encapsuladas, tá? Que tem lá dentro da formação dela uma cápsula de proteção. Quais bactérias são essas? Pneumococo, que causa muita pneumonia, alteração, otite, alteração de vias aéreas mais, tá?
gonococo, que causa gonorreia, né? Tá? Escherichia coli, que é muito comum causar infecções urinárias, por exemplo, tá? E a mais grave de todas é o meningococo. O meningococo pode causar é, meningite meningocócica, o pneumococo também pode causar meningite, tá? E pode causar o que a gente chama de meningococcemia, que é uma quantidade muito grande de bactérias espalhada pelo corpo todo, que é algo extremamente grave e pode, causar morte rapidamente, né? A gente teve já muitos anos atrás, né? A maioria das pessoas aqui que estão nos ouvindo provavelmente não eram nascidas, foi em 1974, teve uma epidemia de meningococo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no resto do Brasil teve, mas isso foi tratado, enfim. Eu não sei se tu te lembras da abertura da Paralimpíada aqui do Brasil, que teve uma menina, uma modelo que dançou junto com um robô e ela tinha duas próteses. Aquelas próteses foi depois que ela teve um episódio de meningococcemia e ela teve que amputar as pernas porque deu enfim, uma, uma obstrução arterial e ela acabou tendo que amputar as pernas. Mas, enfim, isso são coisas super raras. Então, sempre que se começa com o ravulizumab e o eculizumab, obrigatoriamente a gente tem que fazer vacina do meningococo, tá? Se a gente tem que começar de uma vez com remédio, a gente faz a vacina e fica usando antibiótico profilático para evitar complicações. E mesmo assim, aí a chance existe, mas é bastante rara, tá? Então, o que eu queria enfatizar é que, sim, todas as medicações têm risco de dar outras doenças, mas nós temos, né, médico e paciente, obviamente, né, fazendo a sua parte, como diminuir esse risco, como mitigar o risco, seja fazendo exames de sangue para controlar como é que está o fígado, como é que está o sangue, como é que está eventualmente outro órgão-alvo aí que a gente tem interesse, fazendo vacinas, muito importante, tá? Porque a vacina vai nos proteger, especialmente dessas questões aqui de vias aéreas, e no caso do meningococo, da infecção pelo meningococo, também dá para fazer vacina para o pneumococo, né? Tem principalmente a pneumo 23 e a pneumo 13 que a gente pode fazer. Então, tem uma série de medidas que, uma vez implementadas, ajudam a controlar muito esses potenciais riscos que tenham das medicações. E aí a gente volta a repetir, né, doutor, que não é para causar nenhum tipo de pânico, desespero, vou ter todas as doenças, os remédios que eu estou tomando vai me matar, vai me trazer outra doença, porque não é assim. E também mostra essa fala do doutor a importância de não abandonar tratamento e de fazer o acompanhamento correto quando você está fazendo algum tratamento para NMO, né? Que aí você Uhum. provavelmente está tomando algum imunossupressor. Seja ele on-label, que é aqueles que tem na bula, ou off-label, que é aqueles que a bula não tem específico para NMO, mas que funcionam. Então é importante a gente olhar para isso, não é, doutor? Claro, claro. Outra coisa que é muito importante a gente bater é o seguinte: a NMO, se a gente for comparar com a esclerose múltipla, ela tem surtos mais graves, não tem dúvida. Se a gente tem alguns trabalhos que mostram que, especialmente quando não tratado, mas às vezes mesmo tratando, a gente tem dois, dois terços de chance de ter uma sequela após uma neurite óptica e 80% quase de risco de ter alguma sequela depois de ter uma mielite, tá? Entenda-se que ter essas sequelas, algumas vezes pelo menos, claro, tem aqueles casos muito graves que a pessoa realmente fica cega, realmente fica, enfim, paraplégico ou para um déficit motor severo, mas às vezes pode estar dentro de sequela só tá o reflexo aumentado, tá com Babinski, né? Tá com uma visão que era 20/20 ficou 20/25, 20/30, ou ficou com alguma manchinha num cantinho, tá? Então não necessariamente ter sequela é algo
muito grande. Mas potencialmente é sim. Por outro lado, se a gente pegar especialmente essas medicações on-label, de novo, satralizumab e nebilizumab, que tem uma resposta aí de por volta de 75%, mais ou menos, 75, 80%, de controle dos surtos. E os, né, anticomplemento, ravulizumab e eculizumab, que tem mais de 95% de controle, quase nenhuma doença tem esse controle. E mesmo se a gente pegar o rituximab, que foi a medicação indicada ali no guideline para a gente começar o tratamento, porque tem uma resposta aí de por volta de 60%, 70% do controle nos estudos que tem, puxa, é um controle enorme para a gente, como tu colocasse, Cleide, fazer o tratamento. Abandonar o tratamento na neuromielite óptica é um risco demasiado que a gente tem que evitar para que isso não, não cause danos para os pacientes, né? Sim, e a gente precisa reforçar sempre. Monitorem, não é aleatório esse monitoramento. O seu médico que tá, esse médico que receitou lá o seu medicamento, que está te acompanhando, ele com certeza vai saber fazer esse monitoramento. Não vai te colocar para tomar medicamento aleatório, não vai te colocar para tomar medicamento que vai te causar qualquer problema que não seja possível ser cuidado, né? E observado. Então, confie no tratamento que está sendo ministrado para você, ou prescrito, né, na verdade, e não deixe, não vacile em relação a esse monitoramento. Ele é importante. Então, mesmo tomando, quem tomar ainda azatioprina precisa fazer exame de sangue por um período, tem os tanto e tanto tempo que tem que fazer. Todos esses medicamentos novos, como o doutor falou, tem que fazer seus monitoramentos também. O rituximab, antes de fazer a infusão, tem que também fazer os exames. Então, assim, é importante prestar atenção nisso, para depois não dizer, eu desenvolvi X doença porque, ou qualquer complicação por conta de X medicamento. E no final das contas não foi, foi um descuidado, né? Então a gente precisa cuidar disso e também cuidar do nosso corpo como um todo, porque não é porque a gente desenvolveu uma doença, seja ela qual foi, no caso aqui da nossa conversa, neuromielite óptica, que a gente não tem os outros sistemas do nosso corpo, né? A gente não tem o sistema cardiovascular, hepático, e todos os outros que a gente precisa realmente acompanhar, até porque os nossos corpos estão envelhecendo, né? Então, nesse processo de envelhecimento, naturalmente acontecem coisas, né? Acontecem demandas que não são necessariamente trazidas pela neuromielite óptica e nem de efeito colateral de medicamento. Eu estou errada ou não estou? Não está absolutamente certa, né? Cada vez mais tem se falado de uma coisa que é o óbvio, na verdade. Mas o óbvio, eu já aprendi isso. O óbvio não é óbvio para todo mundo, né? E mesmo dentro da medicina, né? Então, a gente acaba pensando muito dentro da sua especialidade, muitas vezes dentro da sua subespecialidade. Então, a gente vai no gastro, no nefro, no cardio, no hemato, no neuro, no uro, no gineco, não sei lá o que é, como se fatiando o corpo, né? A gente fatia lá em coração, tubo digestivo, sistema vascular, sei lá o que for, tá? Sistema nervoso, mas a verdade é que o corpo é um só. Então, quando a gente vai lá e faz, por exemplo, uma atividade física, não, porque a atividade física é bom para o coração. Não, é bom para o coração, sim, mas o coração funcionando bem e o pulmão, né, trocando bem o oxigênio, isso vai ser ótimo para o rim, para o fígado, para o baço, para o cérebro. Eu controlar do peso, né, não ter uma obesidade que vai me gerar um quadro pró-inflamatório crônico, é evidente que vai me ajudar a controlar essas doenças inflamatórias. Então, está cada vez mais claro e cada vez as pessoas estão falando mais, ainda muito mais em esclerose múltipla do que na neuromielite, né? Mas dá, não tem nenhuma dúvida que dá, e a gente deve fazer esse, esse, essa comparação nas duas aí, que a gente tem que levar a vida o mais saudável possível, né? Fazendo atividade física, cuidando da dieta, evitando ingesta aí de álcool,
cigarro, drogas, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que não são saudáveis. Isso vai afetar o cérebro também. Sim, e é sempre lembrar que somos um sistema, né? Todinho. E afetou uma área, vai afetar outra. A gente trabalha positivamente para uma área, um sistema específico, como você falou, e atividade física vai melhorar todo o sistema. Então a gente precisa ter isso em mente sempre para não ficar nesse fatiamento mesmo, como disseste, e a gente acabar negligenciando algumas partes dessa fatia, né? E aí, de repente, acontece, sei lá, por exemplo, a mulher que tem NMO e aí começa a ter sintomas de pré-menopausa, ela não sabe, ela está achando que é aquela fadiga por conta da NMO, uma série de coisas, e está negligenciando ir ao ginecologista. Aí passa não sei quantos anos sem ir, de repente, quando chega lá, tem outras questões tantas dentro do seu aparelho reprodutor, na mama e etc. Então, a gente tem que prestar atenção no corpo como um todo e não deixar que o diagnóstico da NMO nos feche para esse cuidado, né, integral de nós. E também do mental, né? Porque senão fica muito difícil também. Outra coisa que as pessoas gostam muito de dizer, felizmente não são todas, né? E aí os homens gostam de dizer mais ainda do que as mulheres, é de que é, se a gente for no médico, a gente está procurando alguma coisa. Quem procura acha. Não, ela só não tem um detalhe que elas se esquecem. Só acha se tiver alguma coisa. Se não tiver nada, não vai achar. E outro aspecto importante, né? Se eu achar precoce, tem várias doenças que tem o que fazer. Se eu achar em um estágio lá avançado, às vezes já não tem mais o que fazer, né? Tomar remédio é ruim, bueno, bom não é, melhor é se a gente não precisasse tomar remédio algum, né? Mas o ruim não é precisar tomar remédio. O ruim é eu não ter remédio para tomar. Isso que é ruim, né? Se eu tenho uma doença, e todos nós vamos ter, só não vai ter quem infelizmente é chamado antes do tempo, né? Senão todos nós em algum momento da vida vamos ter alguma coisa, né? Mas se eu tiver como tratar, pô, tá bom? Ah, mas tem que tomar 10 remédios. Bom, essa semana eu estava vendo, né, aqui um caso de colegas falando sobre a AIDS, né? 40 anos atrás, era sinônimo de morte. Que a AIDS sabia que ia morrer. Depois, com a entrada desses coquetéis, se passou, tem gente que tem 40 anos de doença hoje e estão bem controlados, tá? Mas algumas pessoas desistiram de tomar tratamento porque tinha muitos efeitos colaterais. Hoje, tu tem remédios que são mais potentes e com bem menos efeitos colaterais. Então, praticamente hoje não se tem efeito colateral nenhum. Então, às vezes são etapas que a gente vai passando, o crescimento do conhecimento. Por exemplo, o próprio NMO. Há pouco tempo atrás não se tinha tratamento, depois começou a fazer tratamento com essas medicações off-label e que tinham uma resposta, tá? E no final, agora tem tratamentos com uma excelente resposta. Então, cabe a nós também fazer o tratamento. E é isso, a medicina vai evoluindo, né? E a gente tem que olhar para esse ponto. E essa fala que o senhor trouxe, eu ouvi quando eu fiz as 3 pulsoterapias, né? Que foi o processo, no caso do meu processo, da minha jornada. E aí eu enchei quase 40 quilos em 6 meses, e foi aquela agonia e aquele desespero por conta do tamanho que eu estava ficando. E aí foi um médico que me falou isso assim: que bom que tem alguma coisa que possa ser feita agora para que você volte a tentar voltar a enxergar, que você voltou a andar, do que não ter nada. Depois você vê como é que vai ficar tudo isso aí do corpo, faz as suas correções relacionadas a esse processo todo de engorda para poder ver se emagrece ou não emagrece, mas o ponto principal ali era controlar a doença, e esse é esse ponto que me acalmou, sabe, quando eu prestei atenção. E o outro foi essa fala também que trouxeste. Todo mundo, em algum momento da vida, se não for levado embora, né, daqui, vai ter alguma coisa, vai ter alguma demanda médica que vai ter que tomar medicamento. E que bom que tem um medicamento, né, que tem um tratamento. Eu acho que é a gente tentar olhar por um lado diferente, né, do que a gente às vezes olha e fica preso nesse lugar mesmo de mais sofrimento do que a própria situação da NMO, principalmente quando ela vem com sequelas permanentes, né, ela já traz.
A gente está indo aqui para o nosso encerramento, né? Nosso final de conversa. Que conversa boa, que conversa gostosa. Eu gosto muito de quando a gente traz esses esclarecimentos para que as pessoas acalmem o coração mesmo, né? Nas suas histórias. E o nosso movimento, né, de conexões, e aí a gente traz o Conexões Verdes, recentemente a gente fez o Conexões Nordestinas, que já foi um evento científico, e a gente busca esse trabalho em rede, porque a gente acredita mesmo nas pessoas, né, e como que essas relações acontecem e podem potencializar as coisas. E as pessoas, elas são movidas e as nossas histórias são movidas por histórias. E aqui a gente também aproveita para que as pessoas que estão escutando a gente possam conhecer um pouquinho do nosso entrevistado. E aí eu queria que você se sinta super à vontade para trazer o que você quiser em relação a isso, mas para que você se apresente um pouquinho mais e diga para a gente por que da sua escolha trabalhar com neurologia, neuroimunologia, se teve alguma história específica assim, na tua história que te marcou e te traz sempre para esse lugar de eu estou aqui, eu vou ajudar, eu vou fazer mais, eu vou dar suporte, eu vou apoiar, porque é isso que eu tenho visto do teu trabalho e é o que eu escuto as pessoas dizendo do teu trabalho. Então, a gente gosta aqui nesse podcast de histórias, doutor. E a gente queria ouvir um pouquinho da sua. Bom, eu sou aqui de Porto Alegre mesmo, né? Tá? Eu sou professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e sou hoje chefe do serviço de neurologia do Hospital Universitário da PUC, que é o Hospital São Lucas da PUC. Tá? Fui muitos anos, por 8 anos, presidente do Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em esclerose múltipla, mas em outras doenças neuroimunológicas, como a NMO, né? E trabalho também comitê científico, no board científico, né, da Sumária Foundation, que é uma fundação de NMO e outras doenças neuroimunológicas, como o MOGAD, por exemplo, né? E da European Charcot Foundation, que é uma fundação muito mais voltada para a esclerose múltipla, mas também de NMO, e a gente até trouxe um evento que foi o primeiro evento, né, que a Charcot organizou, específico em NMO e MOGAD, e esse primeiro evento a gente conseguiu trazer aqui para o Brasil. O próximo, foi esse último fevereiro agora, né, e o próximo evento vai ser em Tóquio, no Japão. Como é que eu entrei na neurologia? Isso é interessante. Por alguma razão, eu entrei já na faculdade pensando em fazer uma de três coisas, né? Neurologia, neurocirurgia, na verdade, cirurgia cardíaca e ginecologia. Aí eu tenho um tio que irmão da minha mãe, que é médico, já era ginecologista, e meu irmão, que é mais velho, só somos nós dois, ele estava fazendo medicina e estava já se interessando por gineco. Eu pensei, não, 3 ginecos na família é muita coisa, né? É, e eu, enfim, de novo, já pensava em neurologia, e quando meu irmão tinha tido aula, 2 anos antes, na faculdade, o professor dele, né, que foi meu professor depois, ele tinha feito uma oferta lá, disse, olha, eu estou montando um grupo de pesquisa, eu queria saber se tem algum aluno interessado. Isso lá para a turma do meu irmão, 2 anos antes de mim, tá? E aí, quando eu 2 anos depois fui ter aula com ele, isso era no segundo semestre da faculdade, na disciplina de fisiologia, no caso, neurofisiologia, né? Eu fui lá falar com o meu professor, que é o Dr. Jaderson Costa da Costa, que é extremamente renomado, né? Que é o coordenador hoje do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, ali da PUC, né? Perguntei, pô, professor, o senhor há 2 anos atrás tinha oferecido para a turma do meu irmão se tinha alguém interessado em fazer pesquisa, e eu queria saber se isso está valendo ainda, se está de pé, né? Porque eu queria poder participar. E aí ele disse, não, faz o seguinte, vê a cadeira, vê se tu vai gostar mesmo, se tu gostar, me procura no final do semestre para a gente conversar. Mas assim, ele me falou, eu estava tendo aula na Universidade Federal, na Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu só estou fazendo hoje pesquisa lá na PUC. Tem algum problema?
Isso, né? Não tem nenhum, né? Você manda lá, eu vou lá. Né? Aí eu comecei, então, no final do ano, no final do primeiro ano da faculdade, a fazer pesquisa lá na PUC, e de lá nunca mais saí. Né? Então, a gente começou lá, e aí, claro que tu vai entrando, vai gostando mais, vai estudando mais, vai cada vez te identificando mais, e lá eu fiquei. Aí, quando eu passei na residência, eu optei por fazer lá na PUC, né, e lá fiquei. Bom, por que neuroimuno? Aí talvez tenha sido, enfim, essa obra da sorte, assim. Eu comecei fazendo, me interessando muito mais, até por oportunidade que eu tive, fazendo a parte mais de neuromuscular, né? E na época, ainda hoje é muito comum, várias pessoas que começaram na neuromuscular acabaram migrando para neuroimuno, porque tinha muito pouco tratamento, né, dentro da neuroimuno. Então, quem acabava que tinha experiência com essa imunossupressão dentro da neurologia era quem tratava miastenia graves, Guillain-Barré, CIDP, que é a variante crônica aí do Guillain-Barré. Então, a gente já tinha um pouco mais de experiência, e aí, né, o pessoal foi chamando. Tanto que tem vários centros, mesmo aqui no Brasil e no exterior, que ainda trabalham, né, o pessoal da neuroimuno junto com o pessoal da neuromuscular. Aos poucos, né, as pessoas foram se separando e hoje, né, a maioria dos centros são grupos separados. Foi assim que eu entrei na neuroimuno. Fico muito agradecida por você contar, compartilhar um pouquinho com a gente sobre a tua história. E também já aproveito e agradeço a tua presença aqui, trazendo teus conhecimentos e essa fala leve que faz a gente perceber que a gente está bem assistido, que nós temos muito bons profissionais no nosso Brasil, que lidam com a NMO, que sabem, que entendem e que cuidam direitinho da gente. Te agradecer por todo o trabalho que é feito na neurologia, na neuroimunologia, nas pesquisas. E deixo aqui para você falar suas últimas palavras deste episódio. E já deixo também as portas abertas para que você venha quantas vezes quiser para a gente falar de diversos assuntos que podem vir, que são transversais à neurologia em geral, mas com esse foco em neuroimunologia e também em NMO, porque as histórias elas acabam se cruzando, né? E a gente pode trazer também outros assuntos que também porventura tenham interesse. Joia, bom, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Foi uma honra aqui participar. Me coloco à disposição quantas vezes tu me convidar. Se me convidar, eu venho. Se me convidar, eu não venho. É? Aí eu escuto. Né? Então, de novo, um prazer e eu queria, mais que nada, parabenizar vocês ao grande trabalho aí que vocês têm feito. Um trabalho muito importante de é, levar conhecimento, levar estrutura, auxiliar os pacientes, mas ao mesmo tempo ajudar na própria investigação, no conhecimento aqui dentro do nosso meio. A gente tem muitos pacientes com NMO aqui no Brasil, então a gente tem um dever de poder ajudá-los. E a gente tem a expectativa de que a elaboração desse guideline possa gerar, enfim, né, a criação do PCDT de NMO. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar como primeira opção uma droga já de maior eficácia. A gente sabe que começar com essas drogas aí de on-labels, elas são muito mais caras, mas a gente poder começar com uma medicação de alta eficácia já na largada, como é o rituximab, já vai ser um grande avanço. São poucos locais aí no Brasil que têm essa possibilidade de começar. E a gente começar com uma droga como a azatioprina, né? Vários pacientes não respondem para depois passar por micofenolato, para depois passar por rituximab. Às vezes a gente já perdeu e o paciente já acumulou muita incapacidade. Então, e é a gente junto, né? A equipe médica, os pacientes juntos que vão conseguir fazer
essa mudança aí tão esperada no tratamento. Então, fico à disposição. Agradeço, passou super rápido, nem deu para perceber, e fico à disposição. Quando me convidar, vou estar junto. Vamos convidar sim, não se preocupe. Muito obrigada, doutor. E aqui finalizamos o nosso episódio do podcast Conexões Verdes. Hoje nós conversamos com o doutor Jefferson Becker, que para a gente foi uma honra enorme receber. E fique aqui com a gente, porque já já vai sair um novo episódio. Se você não escutou os anteriores, escute. Caminhe para outras pessoas, para que a NMO ela possa ser conhecida, para que a gente encurte diagnósticos, para que a gente consiga, de repente, diminuir algumas jornadas, né, de algumas pessoas e elas possam ter mais qualidade de vida a partir do diagnóstico mais rápido, menos sequelas, talvez, e também o tratamento rápido, porque a informação faz isso. Então, um cheiro em todos vocês. Obrigada novamente, doutor. E a gente se vê e se fala, na verdade. A gente vai se ouvir no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima!